Boa tarde. A gente vai falar de forma bem resumida sobre os principais assuntos que foram abordados no decorrer da disciplina. É, o grupo é composto por Ellen Francisca, Márcia Eduarda e eu, Rita Maria. Um dos primeiros assuntos que foi abordado foi sobre os conceitos básicos de nutrição e alimentação, que se iniciou pela definição de nutrição. Nutrição é a ciência que estuda a combinação dos processos pelos quais organismos vivos recebem e utilizam os materiais necessários para a sua nutrição. Também foi falado sobre as fases da nutrição, que a primeira é a alimentação, segunda é o metabolismo e, por último, a excreção. Também foi falado sobre o que são os alimentos, o que são os nutrientes e qual a diferença entre alimento e nutriente. Bom, a diferença de alimentos para nutrientes é que os alimentos são substâncias que visam promover crescimento e a produção de energia. Já os nutrientes são substâncias que estão presentes nos alimentos. Também foi falado sobre as funções dos alimentos. Os alimentos construtores atuam no crescimento, alimentos energéticos fornecem energia para atividades e alimentos reguladores regulam as funções normais do metabolismo. Também foi falado sobre a origem dos alimentos, que é animal, que é carne, leites, pescados, ovos e mel, vegetal, que são os cereais, hortaliças, frutas, sementes, e mineral, que é a água e minerais como cálcio, ferro, magnésio, fósforos, entre outros. Bom, outro assunto que teve grande relevância foi os fatores determinantes para evitar o desequilíbrio nutricional. A gente sabe da importância da alimentação. Somos o que comemos, digerimos, absorvemos e metabolizamos. Quando qualquer parte desse ciclo não funciona adequadamente, podemos desenvolver desequilíbrios metabólicos capazes de afetar a nossa saúde e o bem-estar. Um dos objetivos da nutrição humana é melhorar cada um desses aspectos para assegurar um estado de nutrição corporal ótima, ou no máximo disso possível. Fatores determinantes para evitar os desequilíbrios nutricionais. O primeiro, o suporte imunológico. O segundo, digestão, absorção e integridade da barreira intestinal. Terceiro, é detoxificação e biotransformação hepática. Quarto, estresse oxidativo e metabolismo energético. Quinto, equilíbrio psicológico e espiritual. Sexto, regulação hormonal e de neurotransmissores. Sétimo, sedentarismo e atividade física. Oitavo, integridade estrutural do indivíduo. E nono, a prevenção de doenças e promoção da saúde. Bom, outro assunto que teve bastante relevância durante a matéria de nutrição foi a respeito da síndrome metabólica, que esse termo síndrome metabólica, ele descreve um conjunto de fatores de risco metabólico que se manifestam no indivíduo e aumentam as chances desse indivíduo desenvolver doenças cardíacas, derrames ou diabetes também. A síndrome metabólica, ela tem como base a resistência à ação da insulina no corpo. Daí, se tira que ela também é conhecida popularmente como a síndrome da resistência à insulina. Isto é, a insulina ela age nos tecidos, obrigando o pâncreas a produzir mais insulina e elevando o seu nível no sangue. Os fatores de risco da síndrome metabólica é a grande quantidade de gordura abdominal em homens com mais de 120 centímetros de circunferência na cintura e nas mulheres maior que 88 centímetros, o baixo HDL, que é conhecido como bom colesterol, o triglicerídeos elevado, que é o nível de gordura no sangue, também é considerado um fator de risco, a pressão sanguínea alta e a glicose elevada. Nós também temos a predisposição genética como um fator de risco.
Ter 3 ou mais desses fatores citados é um sinal da presença da resistência à insulina. Segundo uma pesquisa desenvolvida nos Estados Unidos, 1 em cada 5 adultos nos Estados Unidos, propriamente, né, eles têm a síndrome metabólica. E essa síndrome ela vai ocorrer com mais frequência entre os africanos, hispânicos, asiáticos e americanos nativos. O tratamento, para a maioria das pessoas, o desenvolvimento dessa síndrome, ela aumenta à medida que a pessoa vai envelhecendo. E o risco, ele também vai aumentar se a pessoa tem uma vida sedentária, sem nenhum tipo de atividade física. O aumento da atividade física e uma alimentação regular e balanceada, em si, associados, né, consequentemente com a perda de peso, são as melhores formas de tratamento. Mas, em casos mais avançados, pode ser necessário, sim, o uso de medicamentos para tratar os fatores de risco. Entre eles, as formas de tratamento, nós temos os chamados sensibilizadores de insulina, que eles ajudam a baixar o nível de açúcar no sangue. Nós também temos os medicamentos para a pressão alta e nós também temos os para baixar a gordura no sangue. O outro assunto que teve bastante relevância também é a pirâmide alimentar. Uma vez que a gente fala de nutrição, sendo a matéria ou o ato de se alimentar bem, a primeira coisa que vem à mente é pirâmide alimentar. A pirâmide alimentar, ela nada mais é do que uma representação gráfica que tem por objetivo orientar a quantidade de alimentos a serem consumidos diariamente nas suas proporções adequadas. Dessa forma, ela permite visualizar, uma forma de explicar por imagens, o que e o quanto se deve comer. Ela indica ainda o consumo adequado de água, por exemplo, e a prática de exercícios também como parte de hábitos saudáveis, se aplicando, né, de forma geral para as pessoas que não têm nenhum problema de saúde. Mas isso não indica que pessoas que têm problema de saúde não poderão utilizar a pirâmide alimentar, muito pelo contrário. Ela vai ser reestruturada de acordo com as necessidades daquela pessoa. Na base da pirâmide, nós temos a água e a atividade física. E recomenda-se, de acordo com a pirâmide alimentar, uma ingestão de aproximadamente 2 litros de água por dia, entre os intervalos das refeições. A atividade física também, quando ela está aliada a uma alimentação saudável, é de grande importância para a melhoria da qualidade de vida e a manutenção da saúde. Recomenda-se, portanto, no mínimo 150 minutos de atividade física por semana. Já os alimentos, eles estão organizados em 4 níveis e 8 grupos alimentares. Esses 4 níveis são os energéticos, que são constituídos pelos carboidratos. Nós temos também o segundo, que são os reguladores, que são constituídos pelas vitaminas, minerais, fibras. Nós temos o terceiro grupo, que é os construtores, que são constituídos pelas proteínas, de origem vegetal e animal. E nós temos o quarto grupo, que são os energéticos extras, que são os açúcares e gorduras em geral. Nos outros 8 grupos alimentares, são os cereais, pães e tubérculos. Nós temos as hortaliças, frutas, leguminosas, carnes e ovos, leites e derivados, óleos e gorduras. E por último estão os açúcares e doces. Para finalizar o nosso trabalho, foi questionado a alguns alunos, a alguns colegas de sala, que eles dessem o seu relato em formato de vídeo, onde eles respondiam 2 questões, sendo a primeira, quais temas abordados durante a matéria de nutrição lhe despertou mais interesse e o porquê disso. E a segunda pergunta foi, qual a sua perspectiva como acadêmico de enfermagem antes e depois da matéria? O que mudou na sua visão? E agora nós vamos ver as respostas deles. Bom, um dos assuntos que me chamou mais atenção ao longo desses dias com a matéria de nutrição foi a questão dos tipos de dieta. Porque as pessoas costumam ter um tabu que a dieta que vai suprir as suas necessidades corporais, as suas necessidades nutricionais, tem que ser aquela dieta sólida. E a gente viu que existem vários tipos de dieta, cada um adequada à sua necessidade, né? E assim, uma das coisas que mudou em relação a mim como futura profissional de enfermagem
foi a questão do enfermeiro em relação ao controle da nutrição enteral, da nutrição parenteral, a escolha das vias, a manutenção e a avaliação, dentre outras coisas, né? Mas principalmente foi essa questão da nutrição enteral e da nutrição parenteral, como o enfermeiro deve se colocar com relação a isso e com relação ao paciente. Então, foi basicamente isso e irei sentir saudades dessa matéria. Particularmente achei essa matéria muito importante, pois a nutrição é um dos fatores mais importantes para o bem-estar das pessoas, desde o início do nascimento até o envelhecimento. E o assunto da terapia nutricional foi um dos mais importantes para o aprendizado, pois ela é um determinante para a melhoria do quadro do paciente, por sua vez, acelerando o processo de recuperação e assegurar o conforto durante a internação. Além disso, mostrar a forma adequada de cada tipo de nutrição para cada paciente, pois cada paciente ele necessita de um atendimento diferenciado. E isso deixa a gente mais preparado para atuar futuramente em um hospital. Sobre a temática que mais me chamou a atenção foi sobre a alimentação endovenosa ou suplementação endovenosa, porque não é uma prática tão comum na clínica geral, é mais comum em pacientes de UTI e pacientes oncológicos. Eu, quando estive fazendo tratamento, fiz o uso dela. E assim, a importância do profissional de enfermagem conhecer sobre essa temática é indispensável, justamente porque no momento em que é feita a administração, o paciente tem dúvidas, o paciente quer saber se realmente aquilo funciona, se vai ter algum efeito colateral ou não. Eu mesmo perguntei várias coisas para a equipe que estava me acompanhando e assim, todos eles respondiam de igual modo, com um conhecimento muito profundo sobre o tema, apesar de não serem nutricionistas, serem enfermeiros, mas ainda assim eles conheciam muito bem sobre o tema e tirou todas as minhas dúvidas. Dentre todos os profissionais da área da saúde, o enfermeiro, juntamente com a equipe de enfermagem, sempre estará mais em contato com o paciente, sendo que o enfermeiro ele sempre vai ser um elo entre as demais equipes de saúde. Então, o conhecimento de nutrição vai garantir uma visão completa do paciente, sabendo que um dos maiores riscos para infecções e outras patologias podem acarretar em um aumento do período de hospitalização, podendo estar associado com desnutrição, hipertensão, pressão alta, ou no caso da obesidade, sendo um fator de risco para outras doenças mórbidas. Então, o enfermeiro pode atuar diretamente na prevenção por meio da educação em saúde, promovendo assim uma maior conscientização. Portanto, sabendo o quadro patológico do paciente e suas necessidades nutricionais, fica muito mais fácil o atendimento e assim uma recuperação completa do paciente. Como acadêmica, o conteúdo que eu mais gostei na matéria de nutrição foi sobre o arco-íris e flor. Eu achei muito interessante conhecer as frutas, verduras e legumes de acordo com as cores e os seus benefícios, suas vitaminas e outros nutrientes. Eu gostei dos trabalhos que foram pedidos para avaliação, só achei que faltou uma atividade, sendo ela avaliativa ou não, para que a gente pudesse testar conhecimentos de fato. Mas gostei muito da matéria e acredito que ela me ajudou muito para meu futuro como profissional. Na questão da nutrição, apesar de que não é o enfermeiro quem tem um papel de passar dietas para o paciente, porque é o papel do nutricionista, mas a gente ajuda na orientação.